Salve, gente! Se você aí tá confuso sobre o auxílio emergencial, né? Se ele vai continuar sendo pago, se ele não vai continuar sendo pago, é normal, tá confuso mesmo, mas é por isso que a gente vai fazer esse vídeo para explicar como que funciona o auxílio emergencial, por que ele é tão importante, quem ele ajuda. Já compartilha aí com os amigos, com os familiares, se inscreve no canal, dá like no vídeo e bora lá! Eu sou a Fê Peron e esse é o canal Arroz, Feijão e Economia, no qual a gente busca discutir um pouco a economia do dia a dia, sem ficar com aquela ideia de que economia é um negócio para as pessoas lá no banco, de terno e tal. Bom, esse é o nosso segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, relaxa, a gente vai deixar o vídeo aí embaixo porque tá muito da hora sobre desigualdade na crise do coronavírus. Não é novidade para ninguém que a crise do coronavírus trouxe, né, resultados sobre a economia, justamente porque com o comércio fechado e com as pessoas tendo que ficar em casa, o consumo diminuiu muito e com isso a economia também desacelerou muito. O resultado disso é que muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, acabaram tendo que demitir os seus funcionários. Felizmente, muitos desses trabalhadores têm alguns benefícios que dão algum tipo de proteção, por exemplo, o FGTS, o auxílio-desemprego, a remuneração para demissão sem justa causa, por aí vai. Mas alguns trabalhadores, infelizmente, não têm esses benefícios. Uma boa parte deles são informais. O que isso significa? Quando a gente fala de trabalhador formal, quer dizer que ele está formalizado em alguma forma de registro, né? Geralmente a carteira de trabalho. Os trabalhadores informais, logo, são esses trabalhadores que não estão formalizados e logo não têm acessos a todos esses direitos de proteção ao desemprego que eu acabei de falar. É difícil uma definição certinha, né, sobre o que é a informalidade, até os economistas ainda não entraram num consenso sobre isso, principalmente depois da reforma trabalhista que a gente teve em 2017, da crescente uberização, né, nas relações de trabalho que a gente está vendo. Mas se você quer saber um pouco melhor o que é esse debate sobre a informalidade ou o que foi a reforma trabalhista, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Com esse número enorme de trabalhadores na informalidade, né, que é cerca de 40% dos trabalhadores do Brasil, ficou muito claro que o Estado tinha que realmente ajudar essas pessoas, não deixar eles à própria sorte. Esse grande número de informais na economia brasileira é explicado por uma coisa chamada excedente estrutural de mão de obra, né? Ou seja, a gente tem um excedente, quer dizer que literalmente tem mais gente procurando trabalho do que gente ofertando, né? Tem literalmente trabalhador sobrando. E isso é estrutural porque não é uma coisa pontual e que possa ser facilmente resolvida, né? Ela foi criada por um processo histórico, né? Tá juntinha ali com a estrutura na qual o Brasil está assentado. Passando aqui para um momento histórico, para a gente pensar como essas relações se deram historicamente, né? Você lembra daquele papo sobre Revolução Industrial, né? Que aconteceu lá no século XVIII, Inglaterra. Quando isso aconteceu, né? Esses países começaram a se industrializar e começaram a desenvolver novas tecnologias, a gente ainda era uma colônia de Portugal, a gente ainda tinha uma economia majoritariamente agrária, então a gente acabou meio excluído desse processo, né? Então, enquanto a gente estava aqui produzindo cana-de-açúcar, os caras estavam fazendo as máquinas e fazendo todas essas novas tecnologias que acabaram se concentrando cada vez mais nesses países ricos. Bom, mas é claro que essas tecnologias, ao longo do tempo, elas foram chegando aqui. O que acontece é que, diferentemente de outros países, como por exemplo alguns países da Europa que conseguiram criar novos setores ou novos empregos para preservar os empregos das pessoas que perderam o trabalho com a inserção das máquinas, a gente não conseguiu fazer isso. Então a gente começou a ter o que a gente chama de desemprego estrutural. Ou seja, as pessoas foram gradualmente sendo substituídas por máquinas, mas não tinham postos de trabalho formais para absorver esse excedente que foi sendo criado. Então essas pessoas foram, né, gradualmente tendo que ir para o mercado informal. Outro fator histórico muito importante que contribuiu para que esse processo de informalidade acontecesse foi justamente a abolição da escravatura, né, em 1888, que só libertou as pessoas que tinham sido escravizadas e não fez nenhum esforço para realmente inserir elas no mercado formal, nem na sociedade. Então elas ficaram sem acesso à saúde, sem acesso à educação e acabaram sendo marginalizadas e forçadas a entrar na informalidade. Então essa consequência desse processo a gente vê até hoje, né? Agora voltando um pouco pro auxílio emergencial, por que ele é tão importante? A gente sabe que ele acaba sustentando a economia como um todo. Quando todo mundo fica em casa, a economia não roda. Por quê? O comércio está fechado e as pessoas não consomem. Se as pessoas não consomem, as pessoas não produzem e, consequentemente, as pessoas não vendem. E, com isso, elas têm que acabar demitindo os trabalhadores. Com isso, a gente tem o quê? Uma diminuição da renda das pessoas. Então, com a diminuição da renda, menos consumo, menos venda, menos... Entendeu? Então, isso
funciona como uma bola de neve, um processo que vai se retroalimentando. Então, nesse cenário, o auxílio emergencial ele atua justamente como uma forma de contenção desse processo de crise. Ou seja, ele funciona como uma contenção que impede que a renda das famílias caia tanto e com isso a economia também caia muito. Esse telefone da velho. Dá pra alguém entender? Segundo a PNAD da Covid-19, o que se observa é que as famílias que antes recebiam, por exemplo, R$1.000, hoje recebem cerca de 820. Então, a gente teve uma contração da renda, né, para 82% dos níveis anteriores. Então, se a gente sabe que, mesmo com o auxílio, a gente teve uma contração na economia, imagina como que ia ser sem ele, né? Além disso, a gente precisa lembrar também que isso não é só uma crise econômica, isso é uma crise sanitária. Ou seja, o auxílio emergencial, ele ajuda também as pessoas a poderem ficar em casa, se isolar e, consequentemente, diminuir a contaminação pela Covid-19. Ela impede também que as pessoas continuem morrendo. Como o Bonini contou pra gente, muita gente acabou tendo como única alternativa de renda durante a pandemia esse auxílio emergencial, né? Se você não sabe quem é o Thiago Bonini, ele é integrante dos Entregadores Antifascistas. A gente fez uma live muito da hora com eles, que também, se você por acaso perdeu, não tem problema. A gente vai deixar na descrição o link pra live, que ele fala um pouco de uberização e como que são essas novas relações, né, de trabalho nesse mundo uberizado. Então, mano, olha lá que tá muito da hora. E agora pensando um pouco na implementação do auxílio, né? O governo não foi nem um pouco rápido pra agir. Ele demorou pra formular o auxílio emergencial, mesmo que muitos países tenham pensado nisso antes da gente. E quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes finalmente resolveram fazer o auxílio emergencial, eles colocaram um auxílio de R$200. Parece que é brincadeira, né? Como que você vai pagar o aluguel, pagar a água, pagar a comida, pagar tudo com R$200? Todo mundo sabe que isso não dá. Depois de muita briga, a oposição finalmente conseguiu aumentar esse auxílio para R$600, porque a gente sabe que ainda é pouco, mas mesmo assim é 3 vezes mais o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinham proposto no começo. Mesmo depois de aprovado esse auxílio, o problema é que as pessoas ainda estão tendo muita dificuldade de realmente acessar o auxílio. E pior do que isso, Bolsonaro acabou vendendo o auxílio emergencial como se tudo tivesse sido ideia dele. O governo acabou demorando muito para liberar o auxílio e muitas pessoas estão até hoje esperando, né, naquela fase de análise para receber o auxílio. São mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, a gente está há 4 meses em pandemia e tem gente que até hoje não está conseguindo receber esse auxílio. Isso sem contar as populações que estão realmente tendo muita dificuldade em acessar esse auxílio. Então, por exemplo, a gente tem a população trans que não está conseguindo acessar simplesmente porque estão usando o nome social, né, que é um decreto federal que fala que o nome social pode ser usado, e esse nome não está sendo aceito na hora de pedir o auxílio. Ou também a gente tem, né, as populações indígenas que já apelidaram esse auxílio de os 600 da morte, justamente porque muitas pessoas, né, no deslocamento para pegar o auxílio acabaram se contaminando com a Covid-19. Então, depois, né, de muita morte e muito descaso com essas populações, finalmente conseguiram aprovar um auxílio de R$1.045, ou seja, um salário mínimo, para os indígenas, mas também para as comunidades ribeirinhas e para os quilombolas. E mesmo para quem foi aprovado, né, a gente sabe que para conseguir realmente ter acesso a esse auxílio está sendo super difícil. Então a gente vê de um lado as agências da Caixa lotadas, do outro lado filas bizarras virtuais no Caixa Tem para conseguir, né, ter acesso a esse auxílio. O que a gente vê ainda que consegue ser ainda mais bizarro do que essa situação é que muitas pessoas que já têm dinheiro estão conseguindo, né? Pessoas ricas estão conseguindo ter acesso a esse auxílio. Mas e aí, será que o auxílio vai continuar nos próximos meses? Antes da gente responder essa pergunta, mano, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, pra você continuar recebendo esses conteúdos de economia que, mano, se você ver esse vídeo até aqui, eu imagino que você se interessa. Os partidos de oposição já tiveram que comprar muita briga para conseguir aumentar o tempo desse auxílio, então conseguiram aumentar para mais 2 meses, o que significa que, teoricamente, esse auxílio seria postergado, né, prorrogado, teria continuado até agosto. Mas como a gente sabe, esse problema ainda vai durar por muito tempo, né? O governo ele errou em tudo no combate à crise do coronavírus e hoje a gente é o segundo país com mais casos no mundo e a gente sabe que muito provavelmente as coisas não vão melhorar e nem voltar realmente ao normal até ter uma vacina. Os partidos de oposição continuam no Congresso Nacional lutando pra gente conseguir prorrogar esse auxílio até o fim do ano. Essa prorrogação do auxílio, né, seria muito importante, não só para as famílias que estão dependendo muito desse auxílio, então segundo a PNAD da Covid-19, a gente tem que 3,5 milhões de casas, né, ou seja, 5,2% dos domicílios no Brasil estão dependendo só do auxílio emergencial para viver, mas mais do que isso, né, a gente tem uma estimativa aí
de que esse auxílio ele diminui em 45% o impacto da crise sobre a massa salarial. O que isso quer dizer? Imagina que você está num carro e o carro está a 100 km por hora e esse carro bate. Vai ter um estrago horrível, né? Agora imagina que você está a 55 km por hora, ou seja, com uma redução de 45% e você bate o carro. Ainda tem um estrago, mas é bem menor, né? Então imagina, a crise é o carro, a velocidade... Puta, eu errei. O carro é a economia, a velocidade é a crise e o freio é o auxílio emergencial. Eu tenho certeza que muito mais mortes e muito mais estrago teria sido causado se a gente não tivesse esse auxílio emergencial. Bom, a gente sabe, como a gente é sempre lembrado, que o dinheiro não nasce em árvore, mas é importante que a gente abandone esse discurso de que ele custa muito caro ou de que ele não é tão necessário e importante assim. Principalmente quando a gente vê que o governo está com políticas para ajudar os grandes bancos e as grandes empresas, né, que eu tenho certeza que não estão passando fome. Então ainda fica aí o meu convite para você continuar acompanhando o canal, principalmente porque a gente vai fazer ainda vários vídeos explicando como que funciona o orçamento público, ou seja, de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. E se você interessa por isso, mano, se inscreve aí. Esse foi o vídeo, ele foi produzido pelo coletivo Arroz, Feijão e Economia, que é um grupo de estudantes, né, não só economistas, mas também pessoas que curtem economia, simpatizantes. Aí o Pedro que tá editando não faz economia, ele faz PP ou jornalismo. E é isso. Então, mano, a gente acredita que dá pra construir uma economia popular, uma economia que é pensada e construída pelo povo. E, mano, tamo aí. Se inscreve no canal. Você concorda que dá pra construir uma economia popular com o povo? Mano, se inscreve no canal. Você acha que, mano, a economia não tem que ser só com um cara engravatado? Compartilha o vídeo com os amigos, entendeu? Compartilha com o cara da esquina, com a avó, com a tia, compartilha com todo mundo. E é isso, galera. Falou!